é o firme fundamento de tudo que se espera e não se... Eclesiastes 10:4, que diz o quê? Levantando contra ti o espírito do governador, não saia da sua posição, não deixe, levantando contra ti o espírito do governador. Que espírito do governador é esse? O governador Mauro Mendes está levantando contra mim? Não, a Bíblia é um livro espiritual. E quando ele diz ali, levantando contra ti o espírito, está falando o quê? Do espírito. Pode ser o espírito da miséria, pode ser o espírito do fracasso, pode ser o espírito da doença, pode ser o espírito da separação, pode ser o espírito do divórcio, pode ser o espírito do adultério, o espírito da fornicação, sei lá. Tem tanto espírito aí, se a gente ficar falando a noite inteira aqui, ainda vai faltar ainda tempo para falar de tanto espírito que tem aí. O homossexualismo, o espírito da o que mais? Vai falar aí, gente. Espírito da pornografia, espírito da bebedice. Então, tem um monte, né? E espírito da tela. Hoje, o espírito tem fascinado hoje, esse espírito da tela, que as pessoas fixam ali numa tela do computador ou na tela do celular e ali passa horas e não sabendo que ali tem por trás um espírito que o quê? Que vem para dominar aquela pessoa. Então, ele está dizendo ali, ó, levantando contra ti o espírito do governador, aquele espírito que está ali para que governar a sua vida, a área que você está tendo dificuldade. Tem pessoas que têm dificuldade na questão do álcool, tem pessoas que têm dificuldade na questão da pornografia. É um espírito que governa a mente daquela pessoa. Tem pessoas que têm dificuldade na mentira, ela sempre está mentindo, ela não consegue, nem ela mais acredita. Ela já acredita, de tanto ela mentir, que ela já acredita que quando ela mente, ela está falando a verdade. Porque é um espírito que governa essa pessoa. Só que quando a Bíblia nos ensina, levantando contra ti um espírito, vamos dizer, qual é o espírito que tem se levantado? Não sei. Da divisão, da contenda, da briga, da ira, da mágoa. O Senhor está dizendo, não deixe o teu lugar. Deixar o teu lugar aonde? Na palavra. Eu não posso abandonar o meu lugar na palavra do Senhor. Igreja, eu não vou entrar nesse ponto aqui. Mas quando eu e você deixamos o lugar da palavra, preste bem atenção. Quando nós abandonamos a palavra, não é abandonar a igreja, não é abandonar o púlpito, ou abandonar o microfone da pregação, ou abandonar o ministério do louvor, quando você abandona a palavra. Porque tem pessoas que ele está atrás de um púlpito, ele está no louvor, o obreiro mesmo, sei lá o quê, ele somente está naquele local, mas ele não está na palavra. Quando eu abandono o meu lugar da palavra, primeira coisa, eu perco a minha comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não habita no lugar imundo ou do mundo. Porque às vezes eu estou dentro da igreja, mas eu estou vivendo as coisas do mundo. Eu pratico as coisas do mundo. Eu faço as coisas do mundo. Não é o caso de eu estar aqui entre quatro paredes, ouvindo louvor, cantando, mas dentro de mim, a palavra já não está mais. O que está dentro de mim é o quê? Um espírito do mundo. É o espírito da discórdia, é o espírito da ira, da mágoa, do ressentimento. É o espírito que entra para dividir. Aí, como que o espírito vai habitar neste lugar? Não tem como. Então, nesse momento, como diz Isaías 59:2, esse pecado vai fazer o quê? Vai me separar de Deus. E ele está dizendo, olha, não saia da posição da onde Deus te colocou. Qual é essa posição, pastor? A palavra. O inimigo, ele vai se levantar, ele se opõe contra mim, ele se opõe contra você. Mas nós não podemos abandonar a palavra. O que Deus tem falado ao seu coração com a palavra, igreja? Jesus deixou bem claro, lá em João 15:5, sem mim nada podereis fazer. Está falando assim a palavra. Então, quando ele está dizendo, levanta contra você, levantou contra Jesus? Levantou. Acusaram Jesus do quê? De príncipe das trevas, Beelzebul.
levantou contra você, levantou contra Jesus, vai levantar contra mim, mas nós não podemos deixar o quê? A palavra. Deus, ele não tem compromisso com o que eu acho, com o que eu penso. Ele tem compromisso com a palavra dele. Então, quando esse espírito que se levantou contra você na sua casa, não saia da palavra, permaneça na palavra, ore, busque, faça aquilo que a palavra está te ensinando, orientando você a fazer. Em Oséias diz que nós perecemos, 4:6, por falta de conhecimento. Muito de nós agimos fora da palavra. Quando eu faço isso, eu estou agindo fora da palavra, eu estou agindo sem conhecimento. E sem esse conhecimento, eu vou o quê? Perecer. Por quê? Porque eu volto a repetir. Deus, ele não tem compromisso com o que eu penso, com o que eu acho. Ele tem compromisso com aquilo que está na palavra. Então, eu tenho que agir conforme o quê? A palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que a palavra é a espada do Espírito. É com ela que eu vou vencer os espíritos que vêm para trazer contenda, briga, que vêm para trazer divisão, que vêm para trazer separação, que vêm para trazer divórcio, que vêm para trazer mentira, vêm trazer engano. Eu tenho que me levantar, me posicionar na palavra. Aí em Mateus capítulo 7 diz que sopra o vento, mas essa casa não cai. Por quê? Porque essa casa está firmado na palavra. Quando você sai da palavra, você vai ter derrota em cima de derrota. Você vai ter momento difícil que você acha que tudo e todos te abandonaram, mas não é. Foi porque você saiu da sua posição. Vamos lá em 2 Crônica, capítulo 20. Vamos ver o homem chamado Josafá. Quando o espírito se levantou contra ele de guerra, ele não saiu da sua posição. Por quê, pastor? Ele foi buscar Deus. Quantos de nós, quando as coisas chegam dentro da nossa casa, nós vamos buscar outras coisas? A gente busca tudo, mas busca Deus. Aí, isso acontece, vai acontecer, e já aconteceu, e vai acontecer mais ainda. Às vezes a pessoa, ela veio o vento forte, ela corre para a igreja, ela busca Deus, ela permanece ali na palavra. Aí o vento cessou, o que ela faz? Ela volta à prática, tudo de novo. Abandonou, saiu da posição. O que vai acontecer? Esse espírito vai vir com mais força. Ele vem com mais força. E se você não estiver preparado, você vai o quê? Desmoronar. Vamos lá, 2 Crônica, capítulo 20. Vamos começando o versículo 1. Ótimo, enquanto aí. Diz o que no versículo 1. Vamos lá. A oração de Josafá. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra quem? Contra Josafá. Vamos parar primeiro, depois a gente vai seguir. Igreja, quando a Bíblia diz que era o filho de Amon, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e o filho de Meunitas, esses 3 exércitos eram parente do povo de Israel. Presta bem atenção. Eles se uniram para guerrear contra quem? Contra Josafá. Igreja, preste bem atenção. Você precisa estar sempre ligado. Porque o inimigo, quando ele vem para o quê? Roubar, matar e destruir. Ele não vem para fazer cosquinha no pé assim, ou fazer você. Não, ele vem para roubar, matar e destruir. Por isso você não pode sair. Esses 3 aliados que se levantaram contra Josafá, era parente. Mas eles se levantaram para quê? Para destruir o povo de Deus. E aí vamos aqui no versículo 2. Uma grande multidão estava vindo, versículo 2. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá. E do outro lado do Mar Morto, da Síria, e eis que eles já estão em Azazão, Tamar, e em Gede. Então Josafá teve o quê? Medo. Igreja, esse medo que Josafá teve
Às vezes a gente até critica, né? Ah, mas Josafá teve medo, aí tem aqueles super crente, não tem o super crente? Tem ou não tem, igreja? Não tem o super crente? Ai, não, pastor, tem medão, pode vir, não. Josafá teve medo como eu e você, quando nós recebemos uma má notícia. A gente tem, sim. Até você entrar em acordo com a palavra, dá um frio na barriga, não dá um frio? Dá um temor, não dá a boca seca? Não dá um nervoso, Emerson? A gente fica nervoso quando você recebe uma notícia. Você quer lá resolver com a força do seu braço? Dai. Nós somos seres humanos. Mas aí, lá em Timóteo, o Senhor diz o quê? Que ele não deu espírito para nós do quê? De medo, mas do quê? De amor, de poder e de moderação. Aí nós temos que voltar para a palavra. Se você tiver medo diante de uma adversidade, uma luta, quando o inimigo se levantar, o que você tem que fazer? Você tem que voltar para a palavra. Espera aí, por que eu estou temendo? Sendo que Deus não deu para mim o espírito de medo, mas deu o espírito de poder, de moderação, de amor. Então você tem que voltar para a palavra. E ali fazer o quê? Permanecer. Ele teve medo. Olha que a Bíblia é maravilhosa, que mostra que até os grandes homens da batalha teve medo. Vamos lá. Continuando, aí ele teve medo, diz a palavra, e aí, então Josafá teve medo, versículo 3, e decidiu o quê? Buscar ao Senhor, olha o segredo. Ele teve medo, mas ele voltou o quê? A olhar para onde? Para o Senhor. Igreja, quantos de nós passa luta, adversidade, momento difícil na nossa vida? Eu passo, você passa, todos nós passamos. Às vezes dá uma calmaria, se não dá uma calmaria, parece que está tudo bem, parece que você está até de bem com o inimigo, né? E ele fala, não vou fazer nada com você. Não, é um momento até de descanso, eu creio eu. É um momento de você dar uma respirada e para depois você retomar outra batalha que está chegando. Eu creio dessa. Então, quando o inimigo se levanta, mesmo que você esteja numa calmaria, você não pode deixar a palavra. Quando eles se levantaram contra Josafá, contra Judá, contra o povo de Deus, o que fizeram? Eles buscaram. Eu concordo que todos nós, quando vem a guerra, a gente tem que buscar Deus. Mas eu sempre falo que você tem que buscar o Senhor antes da guerra chegar. Você tem que estar preparado para o dia, porque ele vai chegar. E ele buscou, diz a palavra, que ele decidiu buscar o Senhor. E proclamou o quê? Um jejum em todo o Judá. Igreja, a oração é ótima se você colocar junto com o quê? Com o jejum. Um jejum não para você dizer que o jejum, tem gente que jejua para alcançar bênçãos. Não, o jejum é para se aproximar. Fala o jejum. É para me aproximar mais do Senhor. As pessoas têm uma mania de falar que vou fazer um jejum porque eu quero comprar um carro, eu vou fazer um jejum porque eu quero comprar uma. Não, não, não. O jejum é para você aproximar, para você comer o pão do céu. Você deixa de se alimentar do pão da terra e começa a se alimentar o quê? Do pão do céu. E quero falar para você algo. Se você faz jejum, mas você não lê Bíblia, você não ora, você não canta um louvor, você só está passando fome, você está fazendo regime, porque não vai adiantar nada. Porque quando nós falamos de jejum, nós temos que buscar as coisas que vêm da onde? Do alto. Você tem que retirar o momento, não estou dizendo que você vai parar de trabalhar, ficar em casa, não. Mas você tira um período daquele jejum, você vai para o teu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora o teu pai em secreto, cante um louvor, ouve uma pregação. Eu não sei o que você faz, mas você tira um momento. Ali você está fazendo o quê? Quebrando a sua carne e trazendo o quê? O espírito vivificado dentro de você. Quantos cristãos não têm o hábito de jejuar? Teve um irmão que uma vez falou para mim assim, pastora, eu fiquei de jejum hoje. Eu falei, sério? Ele falou, eu vou jantar agora. Eu falei, glória a Deus, o dia inteiro. Eu falei, opa, que jejum abençoado. Não, ele falou, porque não deu tempo para me comer, eu fiquei trabalhando o dia inteiro na oficina. Eu falei, meu rapaz, meu irmão, isso não é jejum. Você quer o quê? Enganar Deus? Porque ele trabalhou o dia inteiro, não deu tempo para almoçar, e ele achou que aquilo... Não, jejum não é isso, não. Jejum, você fica da abstinência. E outra coisa, jejum também não é você ficar da abstinência de celular, eu vou ficar jejum do celular. Não existe isso na Bíblia. Isso não é jejum.
Isso não é jejum, não, que está na Bíblia. Nem existia celular, pastor. Então, nem existia. Quem que falou que jejum de celular é jejum? Jejum é abstinência de alimento. Você pode ler na palavra lá, Jesus jejuou, Moisés jejuou. Então, você vai ficar separado, vamos colocar assim, na abstinência do alimento sólido. Você pode falar, vou ficar na água, ou eu vou tomar um suco no período do jejum, mas você não come. Isso que é jejum. E tem um povo aí que fica achando que jejum é vou jejuar de televisão, vou jejuar de redes sociais, vou jejuar. Um dia uma irmã chegou para mim, pastora, eu vou fazer, lá em São Vitor, você fazer o jejum, ela, eu vou ficar no jejum de redes sociais. Falei, minha filha, então me manda na Bíblia aonde que tem esse jejum que eu quero fazer também. Para mim vai ser fácil. Porque se fosse assim, eu deixava de assistir televisão, eu deixava de pegar meu celular, mas eu comia um pratão de macarronada, um pratão de lasanha e bastante carne. Pronto, fiz jejum, mas não é esse jejum. Então nós temos que buscar primeiro a Deus, vamos lá, e depois o que ele diz mais? Então Josafá teve medo, decidiu buscar o Senhor, proclamou um jejum em toda Judá. Judá, o que? Se congregou para pedir o quê? Socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio o quê? Gente buscar a Deus. Levantou a guerra. Eu não vou ler todo o capítulo, porque ele é longo. Eu vou começar a falar por pedaço, para vocês entenderem. Igreja, preste bem atenção. Primeira coisa que Josafá fez, ele orou. No versículo 6, 5, Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus nos céus? Igreja, ele começou a oração. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, e vocês vão responder. Como que você chega diante das adversidades, diante do Senhor? Como que é a sua oração? Se eu pedisse para você vir orar aqui, lá, fulano, Júnior, fulano, vem aqui orar, como que você... Vamos dizer que você está numa batalha, o inimigo se levantou, Satanás se opõe contra você, na sua vida financeira, na sua saúde, na sua família. Como que é a sua oração? A sua oração, você já chega e diz, Deus, o senhor está vendo aí, eu estou passando por um momento difícil. É ou não é, igreja? Você começa primeiro o quê? Mostrando para Deus o seu problema. Sim ou não, igreja? Você apresenta, você chega desesperado, seu marido que não está tratando você bem, está vendo aí, Deus? Está vendo aí? Tem que aguentar esse mala sem alça aí. Você já começa a falar do quê, igreja? O problema. Mas sabe por que você começa a falar do problema? Porque você não conhece a promessa que Deus tem para você. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Quando você entra na presença do Senhor em oração, se você não fala de acordo com a palavra, com a promessa de Deus, você não conhece a Deus. Quando Josafá ele entrou na presença do Senhor em oração, o que ele fez? Senhor, ele buscou a oração baseado no quê? Na promessa de Deus. Ele começou a falar e disse, olha Deus, Senhor Deus, a nossos pais, não és tu Deus dos céus, não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e poder, não há quem te possa que resistir. O que ele estava falando? Da grandeza de Deus. Ele chegou diante do Senhor, ele começou a louvar a Deus. Deus, não és tu que está no controle de todas as coisas, não é o Senhor criador de todas as coisas, não é o Senhor que guerreia as minhas guerras, não é o Senhor que vai à minha frente. Ele estava exaltando a Deus nas promessas que Deus fez, igreja. Por isso que nós precisamos conhecer a Escritura, porque quando nós vamos entrar na presença de Deus em oração, nós precisamos falar da grandeza. Exaltar a Deus, nosso Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus todo-poderoso, o Deus que faz, o Deus que opera, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que liberta, o Deus que levanta, o Deus que dá força para aquele que não tem força. É assim que nós temos que falar.
Mas muito de nós, quando chega diante de Deus, ai, Deus, eu não estou aguentando mais essa luta, o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo, Senhor? Está vendo aí? Levantou esse espírito do governador, levantou esse espírito do governador, e começa a falar os espíritos que levantou. Mas não fala da grandeza. Igreja, quantos de nós perdemos batalhas na nossa vida porque nós não sabemos orar? Esse povo que estava orando a oração correta, baseado que na promessa. Às vezes você não sabe nem a promessa que Deus fez na sua vida. Às vezes você não sabe nem recitar uma promessa que Deus já fez para você. Deus, o senhor lembra quando o Senhor falou que o Senhor ia abrir porta para mim? O Senhor Deus que abre porta. Assim como o Senhor abriu o mar, o Senhor vai abrir essa porta para mim. Mas você não sabe nem a promessa de Deus. Josafá chegou e falou, olha, o Senhor, o Deus, olha como que ele fala no versículo 7. O nosso Deus acaso expulsasse os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel e não deixe a terra diante do teu povo de Israel peraí, para sempre a prosperidade de Abraão, teu amigo. Ele falou assim, Senhor, o Senhor deu prosperidade para Abraão, o Senhor fez o milagre acontecer. Igreja, acorda. Erramos porque não conhecemos essa escritura e o poder que há nela. Quando você, olha aqui para mim, quando você abre a sua boca para lamentar o seu problema, você já tem derrota. Quando você abre a sua boca para falar do que Deus vai fazer, você já tem a vitória. Por quê? Porque a palavra que sai da tua boca tem poder para desfazer as obras das trevas. Tem poder para desfazer as obras das trevas. Então, quando você abrir a sua boca, pastor, eu não sei orar, vai para o Salmo, pega aquele livro do missionário, que eu sempre falo, leia ele, releia ele, ore em cima dele, recita ele, mas ore de acordo com a palavra. Quando você ora de acordo com a palavra, você traz o quê? A presença de Deus para você, igreja. Porque você está orando, como diz Hebreus, capítulo 11, versículo 6, você está se aproximando dele, crendo que ele existe, porque quando você fala da palavra, você está crendo que ele existe. E ele vai fazer o quê? Recompensá-los. Só que nós, cristãos, nós estamos muito fraquinhos de palavra. Nós não meditamos como deveríamos. Não, às vezes a gente só dá uma leitura na Bíblia, mas a gente não medita como deveria. Trazer a palavra para a nossa boca e para o nosso coração. Satanás não tem medo da sua oração se ela não estiver munida de palavras. Da palavra do quê? Da palavra de Deus. Você pode falar, sai, Satanás, sai, Satanás. Não está nem aí. Agora, quando você fala da palavra, do verbo da vida, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, aí ele tem medo. Porque ele sabe o poder e a autoridade na palavra que vai sair da tua boca. Não é pastor, não é obreiro, é a palavra que faz a diferença. Então ele começou a orar, ele começou a exaltar, ele começou a trazer a grandeza de Deus para aquele povo. Nós temos que aprender isso, trazer a grandeza de Deus para o nosso povo, para a nossa casa. Está tendo luta, batalha, guerra lá. Pega a sua família, leiam um versículo, faça um estudo ali, ore em cima daquela palavra, porque aí ele vai nos ensinar, e no versículo 12, vamos pular aqui para o versículo 12, diz o quê? O nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistir essa grande multidão que vem contra nós. Senhor, eu não tenho força para lutar contra esse espírito que se levantou contra a minha vida, contra a minha casa. Eu não tenho força, Senhor, para lutar contra essas obras das trevas, esse trabalho que foi feito, esse trabalho que foi mandado. Senhor, eu não tenho força para lutar contra esse espírito da pombagira que se levantou para destruir meu casamento. Senhor, eu não tenho força para lutar contra esse espírito da enfermidade. Senhor, eu não tenho força para lutar contra esse espírito da miséria que entrou. É assim que nós temos que falar.
Eu não tenho força, minha força contra. A primeira Bíblia diz, Zacarias, que a nossa luta não pode ser a luta da força do homem, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Então eu tenho que lutar. Ele disse: olha, Senhor, eu não tenho força para lutar contra esses 3 reis que se levantou contra mim. Se eu for lutar contra ele, é isso que ele estava dizendo, eu vou perder. Mas, olha o que ele diz aqui. Vamos lá, esse grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos aonde? Vou ficar olhando para o alto, do alto virá o meu socorro. É isso, igreja? Vou ficar o dia inteiro olhando para o alto, do alto virá o meu socorro. Você vai olhar para o autor e consumador da vossa fé. É para isso que nós temos a palavra. Olhar para aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus tem falado. Muito de nós perdemos batalha porque tiramos os olhos da palavra. Josafá está nos ensinando, levantou contra ele. Levantou ou não levantou? Mas ele falou: Senhor, os meus olhos vão estar onde? O Senhor, na posição. Você não pode sair da sua posição. Às vezes você quer bater boca com as pessoas, você quer discutir com as pessoas. Quando você discute com a pessoa, você está perdendo o seu tempo, você está perdendo a sua batalha. Porque Deus não mandou você brigar, não mandou você discutir. Deus mandou você fazer o quê? Orar. Deus mandou você fazer o quê? Buscar Ele com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o seu entendimento, igreja. Aí as pessoas, mãe, pastora, mas eu tenho que ir lá tomar satisfação. Porque fulano falou de mim. Deixa que fulano falou de você. Deixa. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Cadê a Luciana? Né, Luciana? É desse jeito, você tem que trabalhar, meu filho. Você tem que buscar o Senhor. Estou procurando a Luciana, está lá, ela. Todo mundo te caçando lá em cima, Luciana. Você está ali. Não, filho, você tem que olhar para Jesus, Senhor. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei que você vai fazer. Eu não sei como que você vai fazer, mas eu sei que você vai fazer. Dessa forma que eu oro. Quando eu estou no olho do furacão, tá com as minhas forças, porque eu tenho Deus que guerreia por mim. Eu tenho um Deus que vai à minha frente. Eu tenho um Deus que abre porta. Eu tenho um Deus que abate os meus inimigos. Eu tenho um Deus que coloca por terra os meus inimigos. É esse Deus que crê. Só que quando vem o Espírito se levantou, ai meu Deus, aí tem gente que fica até depressiva e não vem nos cultos, e chora, e lamenta, eu vou deixar o uniforme, eu vou deixar a obra, Ai, gente, porque igreja, quando eu deixo a minha posição de pastor, de obreiro, de membro, de filho, meu irmão hoje mandou mensagem para mim: pastora, fulano do senhor, eu falei: irmã, conhece? Conhece. Então, pastor, eu estou orando, né? Irmão, não compra briga que não é sua. Igreja, deixa eu falar uma coisa para você. Eu aprendi com o meu pastor. Você guerreia com quem quer guerrear com você. Larga de ser o povo aí que vive guerreando por briga que não é deles. Você sabe quem que é. Tudo compra briga. Você vai guerrear com o irmão que está dentro da igreja, com o irmão que quer Jesus, o irmão que está fraco. Isso aí. Fica guerreando com pessoa que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Faça isso. Sabe por quê? O demônio daquela pessoa vai vir contra você. Porque a pessoa quer que você busque por ela, mas ela não quer buscar, igreja. Não é assim que funciona o mundo espiritual. Se fosse assim, estava fácil demais. Você vai ver aqui que todos eles buscaram. Todos eles. Olha o que diz aqui, versículo 13. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com suas crianças e as suas mulheres, os seus. Quem que estava lá? Todos eles. Quem que estava junto aqui? Toda a família. Homens, criança e mulheres. A família toda unida. Eu falei uma vez aqui, se nós fôssemos pessoas de sabedoria, de entendimento, de inteligência,
Olha, a irmã Maria está passando uma luta, vamos toda a igreja levantar um clamor por ela, vamos clamar, vamos buscar. E ali orava, nós vencíamos, pronto, vencemos essa batalha da irmã Maria. Agora tá a Maria, José, vamos lá orar pela José. Tá, venceu. Assim a igreja primitiva é. Unidos no mesmo propósito. Hoje as pessoas têm medo de falar dos seus problemas para outras, porque em vez da outra orar, vai fofocar. Está sabendo a fulana? Eles aqui uniram, igreja, nós temos que unir. Primeiro eles oraram, e eles oraram em unidade. A igreja tem que ser assim, pleitear a causa um do outro, levar o fardo um do outro. É chorar, chora junto, é para alegrar, alegra junto, é para orar, ora junto, para batalhar, batalhar todo mundo junto. Mas o povo hoje, Deus não quer isso, cada um para si. Tem gente aqui que nem conversa um com o outro. Como assim, gente? Ele está dizendo, diante do Senhor com suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Aí, primeiro, vamos lá. Primeiro passo para você não sair da posição, oração. Entra no teu quarto, ora com teu pai secreto, em secreto teu pai vai te reconhecer. Mas, una com outras pessoas. Às vezes eu falo assim, eu tenho intercessores até em Cuiabá. Quando as coisas apertam, eu falo, olha aí, porque o negócio é apertado. Unir. Não importa se está no meio disso. Está no mundo espiritual unido. União. Unir a força. Eu falei, não sei para quem essa semana passada, não sei o que foi, eu falei para alguém, não me lembro que dia que foi, mas eu falei, pastor, eu passei sozinha essa peleja. Eu falei, minha irmã, tem peleja que você não vence sozinho, você tem que ter pessoas junto do seu lado. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que ser um. Eu falei, nós temos que unir. Nós temos que unir a nossa força. Quantas pessoas às vezes passam as pelejas sozinhas? Ai, mas perde a batalha, não vence. Por quê? Porque está sozinho. Aí diz o que no versículo, primeira oração. Segundo, diz o versículo 14 o quê? Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre quem? Sobre Geaziel. Quem que veio sobre o meio da congregação? O Espírito Santo. Para quê? Para dar direção para o povo. Quando você resolve lutar com o seu braço, com sua força, com sua capacidade, você já perdeu. Agora, quando você busca ter a direção do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos guia em toda a verdade. Ele vai dar estratégia. Primeiro é oração. Segundo, você tem que ter o quê? Direção do Espírito. Ele vai te guiar em toda a verdade. Ele vai mostrar para você como é que você tem que fazer. Levantou contra você? Oração. Segundo, busca a direção do Espírito Santo. Não busca a direção de homens. Busca a direção do Espírito que revela, que mostra, que dá estratégia. Ele vai te orientar, ele vai te mostrar como você tem que guerrear. Às vezes ele vai mandar você ficar calado, não fale nada, deixa que eu vou pelejar por você. Fique calado, às vezes ele vai mandar você se calar. E é ele que vai pelejar por você, ele que vai guerrear a sua guerra. Mas aí você não busca a direção de Deus, você quer fazer do seu jeito, da sua maneira. Você vai dar para os lados. Não faça isso, busca. Olha o que veio. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio. Pronto. Veio para quê? Para dar a direção. E aí, o terceiro passo, se a gente for falar de passo, primeiro, oração. Segundo, o Espírito Santo. Terceiro é o quê? A palavra. Olha o que diz aqui. Geaziel disse, versículo 15. Escute com atenção todo o Judá, morador de Jerusalém, o rei Josafá. Assim diz o Senhor. O que ele estava abrindo a boca para falar do quê? Palavra. Escute, gente. O Senhor está te dando direção. Você dá direção, você será? Eu falo. Busque a direção do Senhor. Meu irmão, você não veio nesse mundo para sofrer. Minha irmã, você não veio nesse mundo para sofrer. Você vai passar por lutas, você vai enfrentar adversidade, mas não saia da sua posição.
Ore. Deixa o Espírito Santo te guiar. Quando você permitir que ele guie, vai vir o quê? A palavra. Assim diz o Senhor. Deus estava dando o quê para aquele povo? A palavra, guiando eles o quê? Na verdade. É nisso que nós temos que estar baseado. Ele disse, olha, escute com atenção. Preste atenção no que Deus está falando.